E aí? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tá ruim teu áudio. Tá ruim Quer tentar desligar o fone? Desliga o fone, tenta deixar só no celular para ver. Tá me Também não ouvindo? tá. Tá olhando aqui no meu para ver se é o meu, porque eu não tô te escutando. Eu tenho uma amiga minha que ela entrou aí. Lauren, vê se o áudio tá funcionando. Tá me escutando bem? O meu convidado, você tá escutando bem? Para ver se ela ajuda a gente, para ver como é que Eu tá tô, isso. eu tô te escutando bem agora, cara. Eu, eu não consigo te escutar. Tu me escuta bem, né? Tu me escuta bem. Te escuto. Uhum. Pois é. Te escuto. Isso. Não sei o que que poderia ser isso, cara. Aconteceu da primeira vez e voltou, mas agora já não quer mais voltar. Eu acho que esse horário é disputado no Instagram. Calma aí. Acho que eu tô. Fala aí, fala. Tá me ouvindo? Agora sim, agora sim. Deixa eu ver se o meu fone aqui tá com algum problema. Pode ser horário disputado do Instagram aí, né? É, deve ser meu fone mesmo que não tá conectado. Mas enfim, deixa eu. Porque sem o fone fica com um eco danado, mano. Tá me E agora, escutando? tá ouvindo? Tô te ouvindo. Show. Tem que fazer sem fone mesmo, vai com eco. Cara, vamos lá para a segunda fase das perguntas, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Fala um pouco aí, cara, do seu projeto, como é que iniciou essa questão com escolinha, como é que isso foi crescendo, acontecendo. Explica aí como é que foi o início de todo esse processo e a dimensão que isso tomou. Cara, eu iniciei a escola de basquete em 2012, né? Foi o ano que eu iniciei. Eu tava jogando ainda, mas já tava pensando, cara. Eu moro aqui na Barra, o condomínio que eu morava, eu via da janela a quadra de basquete lá, com tabela, tudo direitinho. Vinha que tinha escola de futebol, tinha escola de vôlei, tinha escola de judô. Cara, e não tinha escola de basquete na região, né? Ali onde eu morava. Eu falei, cara, eu acho que, né, pode ser uma possibilidade aqui. Eu vou criar uma escola aqui, vamos ver se tem interesse mesmo, se o problema é falta de interesse, ou se o problema é que simplesmente alguém não fez, né? E, e até que eles começar para, cara, para aprender como gerir um pequeno negócio, como é que seria, como é que funcionava. Comecei sem, sem grandes pretensões, cara. Tava jogando, né? Era um momento aí tava pensando já naquela transição de carreira e comecei a escola, cara, e comecei com duas turminhas, né? Fui aprendendo ao longo do processo, cometendo erros, né? Tanto na parte de administração, parte de marketing, né? Parte de contratação de professores. Cara, a gente vai aprendendo, né, durante o processo. E a escola foi crescendo, cara. Foi crescendo aos poucos. O basquete também foi ganhando cada vez mais popularidade, né? Principalmente, cara, com a NBA crescendo aqui no país, com Jogos Olímpicos. E o basquete foi crescendo como um todo, né? E isso, claro, cara, se reverte em interesse, né, das crianças em estarem jogando, né, a modalidade. E a gente viu um crescimento no número de procura, no número de interesse, no número de participantes. E ao longo do tempo, como eu te falei, eu comecei a trabalhar na confederação, minha esposa começou a tocar mais as coisas no dia a dia, eu só quando podia, né, levando, realmente sem grandes pretensões de negócio, era aprendendo, levando, fazendo, né? E quando eu saí, principalmente quando eu saí, lógico, as coisas foram crescendo, mas quando eu saí daí em 2016, cara, eu disse assim, cara, o basquete tá num momento muito legal, a escola cresceu, o número de alunos, o número de turmas, eu acho que dá para olhar isso aqui com um olho mais de empreendedor, né, cara? Eu acho que isso aqui
tem um potencial de eu crescer o número de unidades, de eu crescer o número de alunos, de eu organizar melhor, de eu aprender a gerir isso aqui melhor. Já tinha aprendido bastante coisa, né, nos trabalhos que eu estava, entendendo um pouco como é que funciona, né, a organização, de uma escola de basquete, de esporte. Então a gente aprendeu bastante coisa. E aí eu consegui crescer, né? Participei de um edital, a gente se inscreveu e tal, como se fosse tipo um edital, né? Uma licitação dentro do clube, do Marina Barra Clube, e fomos escolhidos aí para fazer a escola de basquete lá. Iniciamos lá, depois consegui expandir para o Oasis Clube. Então a gente já estava com 3 unidades há um tempo. Ano passado a NBA lançou o seu programa de NBA Basketball School aqui no Brasil. E a gente começou a olhar. Pô, isso é legal isso aí, né? Você está com a marca NBA, você tem um potencial grande de atingir um público maior que se interessa pela NBA, né? As crianças gostam muito, assistem, as redes sociais crescendo cada vez mais. E a gente foi entender como é que era esse modelo de negócio, né? De licenciamento, de a gente poder usar, né? E virarmos unidades licenciadas pela NBA Basketball School. Então a gente fez nosso dever de casa, fez as contas, fez, né, previsões aí de que se dá, se não dá, como é que vai ser, e resolvemos apostar nisso, cara. A gente entrou no meio do ano passado, e aí as coisas deram um salto maior, né? A gente viu, cara, unidades que explodiu o nome, a procura. A gente já teve que abrir novas turmas, né? As crianças se empolgando, querendo participar cada vez mais. Então, assim, é um processo de. Não é só. Você pensa assim, só porque é a marca NBA, não é só a marca NBA. A marca NBA traz muita coisa boa, né? Traz o interesse das crianças, né? Traz mais credibilidade para o negócio, mas também traz um aprendizado, de como fazer aquilo, traz processos aí que facilitam gerir o negócio, traz as possibilidades aí de você poder crescer, né? Traz, no meu ver, traz menos risco para o negócio, porque, cara, a gente está em clubes e a gente sabe que clubes, né, também são instituições políticas que têm eleições, que mudam a gestão, então a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então acho que fortalece você estar com a marca NBA para você se manter ali, fixado naqueles locais, né? O negócio de escolas de esporte cresceu muito, você vê muitas marcas hoje, principalmente no futebol, né? Você tem escolinha do Paris Saint-Germain, escolinha do Barcelona, escolinha do Ronaldo City, cara, do Flamengo, né? No vôlei você tem do Bernardinho, o Giovanni está lançando uma agora. Então a gente entendeu que esse mercado está cada vez crescendo mais nesse sentido, né, de grandes marcas. E com isso também traz aprendizado, traz metodologia, os professores têm treinamento específico, né? Então traz coisas boas que agregam não só para a gente, mas também para as crianças, para os alunos, né, que estão recebendo um serviço melhor, estão recebendo, um treinamento mais adequado, né, estão seguindo uma metodologia e as crianças motivadas por estarem usando ali aquele uniforme com a NBA, né? Então a gente hoje cresceu esse ano para mais uma unidade lá no Recreio, numa escola. E estamos buscando, outros locais para crescer. Já estava no planejamento de crescimento esse ano, né? De fazer mais competições internas, fazer mais eventos, né? Assim, hoje eu estou dando, cara, grande parte do meu tempo, da minha disposição de trabalho em função da escola, né? Porque, cara, isso é uma coisa também que eu acredito muito, né? Como eu falei também da questão dos organizadores privados, né? Eu acho que muitos atletas, cara, que quando param de jogar basquete, param de jogar o seu esporte, né? Eles podem, trabalhar no esporte, empreender no esporte de várias formas. Aí o E Edgar você, aí, ó. Edgar é o uma Edgar aí, professora. nosso professor, grande professor. E a gente, né, você pode empreender no esporte de forma positiva, né, cara? Porque você está abrindo novos locais em que crianças possam estar, praticando esporte onde antes não estariam, né? Isso, cara, não estou falando aqui só do Rio, cara, a NBA School, por exemplo, está em diversos estados, tem 106 unidades pelo Brasil, né? 6 a 7 mil crianças participando, jogando basquete, cara, né? Aí você pensa isso em outros, né? No vôlei do Bernardinho, do Giovanni, no futebol de não sei, cara,
a iniciação esportiva no Brasil se dá muito pelas escolinhas, né? Escolinhas privadas e também projetos sociais que, na verdade, são, né, nesse modelo de iniciação esportiva. Você está ali com o Claro. professor ensinando, né, o básico, ensinando os fundamentos, ensinando, né, mostrando para aquela criança que como é divertido jogar aquilo, tá no esporte, né? Então, eu acho que essa é uma forma aí de atletas também, após a sua carreira, pensarem nesse lado. É um caminho a se seguir, entendeu? Você pode ou fazer, né, um projeto social e buscar recursos para isso, fazer um projeto incentivado. Você pode também empreender e tentar gerar renda para você, para a sua família, e estar fazendo algo legal, trazendo pessoas para o esporte. Eu acho que, cara, trabalhar com esporte é legal porque a gente vê, né, a importância do esporte, né, na vida das pessoas, cara, tudo de bom que pode trazer, todos os valores que o esporte trazem. Então eu me sinto muito feliz de estar, cara, parei de jogar, mas continuo envolvido com basquete 100% na minha vida, né? Tanto, Colaborando. tanto no trabalho, assim, cara, é um trabalho, mas você sente também que não é só um trabalho, né? Você também tá promovendo a modalidade, né? Então isso também me faz muito feliz, cara. Exatamente. Aproveitando aí, ó, que entrou o Vitor Mansuri, Vitor Massuri. a gente Conta pode essa tocar, história aí, cara. Conta essa pode história aí pra gente. ser, cara. Tá aí um belo dia aí em casa, tranquilo, e entrou não lembro se foi um e-mail, se foi uma mensagem no Facebook, né? De Uhum. que o Vitor Mansuri mandou, pô, Ian, tudo bem, não sei o quê, eu sou o Vitor Mansuri, se apresentou e tal, e falou que eles estavam buscando um atleta para representar a América Latina, né? Numa competição nos Estados Unidos, se eu estaria afim de participar, que ele tinha me Uhum. conhecido através de outras pessoas, envolvido com basquete de rua, já tinha ido para Alcatraz também, no King of the Walk, né? Então, quer dizer, ele veio com essa proposta, eu não conhecia. Na verdade, esse nome era famoso assim, no basquete, eu lembro que eu já conhecia através de nome, mas não sabia quem era realmente a pessoa. E aí ele veio, me ofereceu essa proposta, e eu falei assim, pô, claro. Assim, então, ele nem. Eu já falei isso para ele várias vezes, cara, a importância que aquele evento teve na minha vida, assim, assim, foi muito, muito bom poder ter tido a oportunidade de viver aquela experiência e eu agradeço a ele, aproveitando aí mais uma vez que ele está presente aí para agradecer, que foi uma coisa assim marcante na minha vida e ele que me proporcionou de uma certa forma essa grande experiência. Cara, que legal, cara. O Vitor é um amigo meu, assim, cara, porra, um irmão pra mim, conheço ele há muito tempo, a gente jogou junto lá em Londrina. E é um cara do bem demais, cara. Tem grande experiência aí no esporte. E não me surpreende que ele faça esse tipo de coisa, né? Que ele esteja buscando o melhor para o basquete, cara, o melhor para as pessoas. Esse é o Vitor, né, cara? Então, essa história para mim, assim, não me surpreende nem um pouco. Show. Vamos lá, cara. Agora tem a segunda parte aí das perguntas. Vamos ver quanto tempo tem aqui para a gente também não te alugar muito aí. É, Agora, uma parte mais técnica do jogo, né? Agora seria mais focado no esporte, na modalidade em si como jogo. Uhum. Para você que é um jogador que foi jogador profissional há muito tempo, jogou em alto nível, enfim, seleção brasileira, houve alguma dificuldade de adaptação para o 3x3 ou você acha que não existiu essa adaptação? Assim, no que você conhece dos dois jogos, você acha que os atletas do 5 contra 5 vão ter algum tipo de dificuldade a primeiro ano ou depende de cada jogador? Como é que você vê isso? Cara, para mim, pessoalmente, eu já comecei a organizar as competições antes de jogar, né? Eu fiz o caminho inverso, né? Então eu assistia bastante competições, prestava atenção na parte técnica, na parte das características dos jogadores, e eu entendia que eu não sou o padrão ideal de jogador para a modalidade 3 contra 3. Mas, né, a gente, né, tenta se adaptar o máximo possível às características do jogo. E lógico, cara, eu senti dificuldade, sinto, né, quando eu jogo, né, a gente treina lá na PUC às vezes, né? Cara, quando você. É um jogo de muitas trocas, né? Então, quando você está na defesa e tem um jogador, né, o tempo todo você está em trocas e situações com um jogador mais leve, mais rápido,
na situação de contra um, isso provoca uma dificuldade, né? No 5 contra 5 você ainda consegue se proteger um pouco mais dessas situações do jogador, né? O cincão, porque são 10 jogadores em quadra, o espaço é mais reduzido, você tem possibilidade de ajuda, né? Em que no 3 contra 3, cara, né? Se eu sofro um corte e veio uma ajuda, a bola vai para fora, você toma uma bola de fora que vale muito mais. Então, só que ao mesmo tempo é isso. Uma coisa que eu te falei, cara, que eu acredito muito nisso, né? Os jogadores mais experientes, né, às vezes podem ter uma dificuldade né, na parte de física, né, de velocidade, com jogadores, né, mais jovens. Mas ao mesmo tempo você traz uma bagagem de experiência, de tomada de decisão, que nessa modalidade são muito importantes. E por isso que eu vejo aqui, cara, você vê muitas vezes equipes com jogadores um pouco mais velhos, né, indo muito bem, né? Você vê o time lá de Irã, por Urubiana, exemplo. Piran, você vê, né? Equipe aqui no Brasil também, cara, a gente, né, a nossa equipe aí, a gente tem uma equipe com média de idade elevada, joguei em algumas equipes com mais de idade elevada, a gente ganhando etapas, indo por de tour. E eu coloco muito isso na questão de tomada de decisão, porque você já está acostumado a tomar muitas decisões, está acostumado àquela situação de decisões rápidas, de pressão, né? Você entende, né, cara, quando você sai do pick and roll, você tem aquela opção, você consegue ler melhor do que o jogador mais jovem. Às vezes, o jogador muito mais jovem, os garotos de 20 e poucos anos, né, não tem essa vivência e tomam muitas decisões erradas, né, em momentos importantes da partida, né? Então, apesar de ter mais vigor físico, conseguir aguentar mais, os jogadores mais velhos conseguem ter essa vantagem na parte de experiência e decisão, né? O Garim tá falando aí que não dá para os jogadores novinhos, não. Esse cara é muito polêmico, mano. Ele gosta de uma Cara, polêmica, né? assim, eu acho também que existe essa questão do ambiente, né? É realmente a questão de que é um novo esporte, né? É outra modalidade, é outras reações. Por mais que seja basquete, por mais que seja uma entrada, por mais que seja mais. É muito constante os mesmos movimentos, né? Então, se você não tem aquela constância, né? Se adaptar muito rápido àquela realidade, estar vivendo aquilo ali tantas e tantas vezes, toda hora tem que tomar, como você falou, né? Decisões que são bem diferentes das decisões que você toma no 5 contra 5, porque Sim. no 5 contra 5 existe, o jogo é muito mais estático, né? Assim, trabalha muito mais em cima de movimentações e a bola em si, ela se move de uma forma mais, como é que eu posso dizer, mais planejada ou mais cadenciada. Eu acho que no 3 contra 3 é muito imprevisível tudo, né? Você vê que muita bola sobra no meio do empurrão que se bateu, trombou. Quer dizer, e tudo isso ali são possibilidades de ataque, ou possibilidades de contra-ataque, né? Quer dizer, então essa vivência, né, essa aceleração do jogo faz com que realmente seja importante você ter esse conhecimento, né, ter essa experiência, porque você se sente mais à vontade diante dessas situações que são muito comuns, né, no 3 contra 3. Eu sinto isso, assim, com os anos, eu me sinto muito, pô, esse último hoje do que eu fui, para mim, foi muito importante para minha carreira, porque foi um hoje do que, assim, eu não estava nas minhas melhores condições físicas, eu estava com uma pequena lesão no tornozelo que me dificultou um pouco, não era muito grave, mas de certa forma me incomodava, né, psicologicamente. E assim, e eu fui super tranquilo, sabe? Eu joguei super bem, eu não me senti nervoso, sabe? Quer dizer, não me senti com aquela tensão toda que eu tinha nos inícios, né? Isso já tinha sido amadurecido com o tempo, mas esse último ano de tudo para mim foi muito importante porque foi um momento que eu percebi que o jogo já fazia parte da minha vida. Assim, jogar o 3x3 para mim já era uma coisa normal, estar entre os melhores do mundo já era uma coisa que eu digeria muito mais fácil, sabe? Do que no início que eu lembro que os primeiros hoje do aquele nervosismo, aquela tensão, o jogo não saía. E hoje, realmente, hoje eu me sinto super à vontade jogando com o time. Esse ano a gente teve a oportunidade de jogar 3 vezes contra Northside, quer dizer, foi muito boa essa experiência, saber que está jogando com os melhores do mundo. Isso te dá muita confiança, sabe, para você jogar contra qualquer É outro isso. time. Então, assim, é de fundamental importância também, eu acredito, que essa questão da experiência, né? Mas a gente É também aquilo que a gente precisa estava falando, acreditar. né, do intercâmbio, né, de você estar competindo em alto nível com frequência contra os melhores do mundo, né? Você vai ganhando essa confiança, você vai se sentindo no mesmo nível, né?
Se você joga quase nunca com esses caras, quando você chega lá, você, cara, calma aí, né? Então é o que a gente falou, essa importância de tá se adaptando ao jogo. E eu acho que acontece isso mesmo. O jogador que vem da quadra, ele tem um período de adaptação. Tem um período de adaptação para entender qual é o contato, qual é permitido, qual é a tática tem, né, de defesa, que são diferentes, né? As ajudas são completamente Os diferentes. bloqueios são Os diferentes. bloqueios são diferentes, cara, né? O volume de jogo é diferente, né? Você tem um volume maior, você está buscando sempre o arremesso de fora, né? Cara, tem várias situações que são diferentes e tem esse período de adaptação. Eu lembro muito bem, cara, a gente teve com o Dedé Stefanelli, né? Ele entrou para nossa equipe aí, cara, antes da gente pôr de tudo o México. Ele jogou uma etapa, duas etapas com a gente antes de viajar, se eu não me engano. Cara, ele sofreu nessas duas primeiras etapas. Porque, cara, ele não conseguia andar. Ele estava esperando certas faltas que não existem, né? No 3 contra Claro. 3. Ele tava fazendo certas situações de defesa que são do 5 contra 5 que não cabem ali, né? Então, ele estava querendo. Eu lembro também outro, cara, outro exemplo, o Querendo Duda. bola, paradinho para chutar? É, eu lembro o exemplo do Duda, que o Duda é um cara considerado assim ofensivo, né, no basquete 5 contra 5. Mas eu lembro das primeiras participações dele, cara, ele parando, calma aí, deixa eu organizar o jogo aqui. Eu falei, Duda, não tem isso não, cara. Não tem esse tempo, né? O tempo de ataque é diferente. Você tem, né, você não tem esse tempo de parar, organizar na mesma forma que é com 5 contra 5. Então tem uma adaptação aí que tem o seu tempo. Outra coisa que eu queria comentar, que é até interessante, né, e mostra a evolução do jogo, né, e essa percepção por parte da FIBA, não sei se você vai lembrar ou se você já estava no início, para você participar de competições World Tour ou Mundial, o atleta tinha que ter participado de pelo menos dois eventos de 3 contra 3 nos últimos 12 meses, né? Então, se ele não tivesse participado de dois eventos, ele não poderia jogar o World Tour, não poderia jogar o Mundial Eu pela não seleção. participei por causa dessa regra na época, eu É. lembro. E hoje, a FIBA, durante começou a entender que isso não seria uma vantagem, né? Porque, por exemplo, você vai para uma Copa do Mundo de 3 contra 3, beleza, vou pegar aqui quatro caras que jogam Euroliga 5 contra 5 e vou botar eles para jogar. E tiveram exemplos nesse sentido, né? A Grécia no Mundial fez isso, pegou quatro jogadores de Euroliga e botou lá para jogar o Mundial. Não deu certo, cara. Não deu certo. A FIBA entendeu, né, e a modalidade evoluiu a um ponto que os atletas que estão jogando constantemente, que estão, né, entrosados, que entendem, né, as diferenças do jogo, que sabem, né, o que o jogo pede, a velocidade do jogo, situações específicas, esses atletas têm mais vantagem, mesmo eles não sendo, eu não sou um jogador de Euroliga, mas esse cara sabe jogar o 3 contra 3 melhor do que o cara que joga Euroliga. E o cara de Euroliga vai perder para esse cara. Vai perder para esse cara. É isso que, ao longo do tempo, começou a acontecer, né? Os jogadores de 3 contra 3 começaram a evoluir, se especializar naquele jogo, que agora, quando você traz um cara do 5 contra 5 de cara, o cara pode ser, o cara é o bambambam do 5 contra 5. De cara, ele não vai conseguir. Ele não vai, o Vai tempo pra dele é outro. Ele não vai conseguir responder à altura do que é o jogo. Ele vai ter um período de adaptação. Não quer dizer que ele não possa se adaptar. Esse cara de alto nível do basquete, né, ele pode se adaptar, mas ele tem que ter um período jogando com constância a modalidade para entender as diferenças, né, e jogar o jogo da forma que tem que ser jogado. Exatamente. Eu também cheguei a ver algumas experiências na Hungria também, eles botaram um time da liga profissional também para jogar o rosto e eles não foram bem também. Quer dizer, isso é importante para poder também valorizar o atleta de 3x3 e diferenciar realmente, né? Dar o verdadeiro prestígio e o reconhecimento à modalidade como uma coisa sendo realmente diferente. Eu acho que é importante haver esse entendimento sobre o jogo até para Uhum, melhorar as possibilidades, né, dos atletas, né, de serem reconhecidos realmente como atletas de 3x3 e ter esse respaldo, né, da sociedade, da FIBA, das organizações, como sendo realmente atletas de uma modalidade diferenciada. Né? Por mais seja basquete, mas, queira ou não, isso é um esporte diferente. Eu acho que todas as pessoas que eu conversei, todo mundo tem a mesma concepção sobre o que é o jogo em si. Muita gente que fala que assim, eu entendo também que vão ter atletas que vão se adaptar mais rápido. Por exemplo, o
Eu acho que ele tem uma característica muito boa de 3 contra 3. Eu acho que ele se daria muito bem. Não sei como é que foi a relação que você estava dizendo aí. E aproveitando essa oportunidade, a gente pode falar do Marcelinho, que jogou o 3 contra 3 lá na Pelásia. Podia contar essa história que eu fiquei curioso também, como é que foi. Assim, disseram que foi e acabou o treino. Conta aí, Ah, como é que você foi não isso? viu, não, né? Cara, ele jogou algumas vezes com a gente lá. E, cara, eu sempre falei com ele, Marcelo, cara, você, pô, você tem uma característica muito boa para esse jogo, né? Você é um cara alto, versátil, você, pô, arremesso mortal ali, né, cara? Assim, interessante que ele já tinha parado de jogar, já estava um tempo sem treinar. Cara, ele chegou lá matando bola de tudo quanto é jeito, cara, daquele jeito, na cara e chutando tudo, né? O estilo que ele gosta, né, cara? Então, ele, assim, ele se curtiu muito, gostou muito de jogar. A gente fez convites para ele jogar de forma oficial. Ele titubeou aí, mas acabou não vindo, né? Mas seria muito interessante se ele tivesse vindo, né, cara? Porque ele é um ícone aí e iria se adaptar também, né? Todo o know-how que ele tem de basquete, né? E a característica específica dele de jogo, cara. Eu acho que ele iria muito bem, né? Ia trazer prestígio também pro 3x3, né? Quer dizer, tudo ia apoiar muito, assim, em termos de visibilidade também, quer dizer, uma colaboração bem forte aí pra gente. E ele sabia que, assim, por que que ele não aceitou também? Ele sabia que ele não ia entrar meia boca, né? O Marcelo é um cara que, se fosse ele entrasse, ele ia entrar 100%. Ia se dedicar, ia participar das competições, ia estar em tudo, né? Então isso pesou para ele, já está com mais de, né, já tinha passado de 40 anos, já está em outra fase, fez uma carreira, porra, linda e grande, né? Então ele já Claro. falou, cara, não tá mais na minha fase de botar esse tipo de dedicação que tem que ter, né? Ele entendeu que tem que ter dedicação e não chega, não seria apenas chegar lá e jogar, que ele ia, né, ia ter que treinar, se preparar e entrar na quadra e competir, né? Competir contigo, competir com os outros e ninguém ia dar mole para ele. Queria ter vivido essa experiência de jogar com o Marcelinho, ia ser maneiro, hein? Eu já tive a Cara, um experiência de dia, jogar com alguns jogadores aí bons, né? Do 3x3, foi muito boa, mas seria interessante, seria uma experiência muito legal. Um privilégio, né? Um verdadeiro privilégio. um dia desse a gente Vamos lá marca com seguir. ele lá para ele jogar com a gente, lá na PUC. Vamos ver o dia que eu estiver no Brasil, você fala com ele. Assim, a gente já falou um pouco, né? Você até se colocou como sendo um jogador que, de uma certa forma, fisicamente tem mais limitações dentro do que é o 3x3. Para você, quais são as características físicas ou técnicas, ou os dois, que são super importantes para você ser um bom atleta de 3x3? Cara, assim, a gente entende, né, que a modalidade pede o jogador mais versátil possível, né? É um cara que tenha, que consiga fazer várias funções, né? Um cara que consiga cortar, um cara que consiga arremessar de fora, um cara que consiga ter uma força física para aguentar, né, o jogo mais físico que se pede, né? Um cara, né, se possível, um cara que também que tenha um contra um bom para situações que se pede isso. Lógico que a gente está falando aqui de um jogador ideal, Alto nível. né? De alto nível, um jogador ideal, né? E que tenha uma altura boa, não seja aquela altura de cincão, mas que tenha uma altura boa aí, né? Cerca de 2 metros de altura, 1,90 e muito, né? E que consiga, né, ter todas essas qualidades, né? A gente sabe que é difícil, né, você encontrar todas essas qualidades, mas assim, a maior versatilidade é importante nesse jogo. O cara que é especialista em uma coisa no 5 contra 5 só, ele só faz aquilo, ele geralmente vai ter mais dificuldade num jogo desse que te pede muitas funções diferentes, né? Você não consegue se esconder dentro do jogo, você não consegue ter certas ajudas defensivas, você precisa, né, ter uma versatilidade para conseguir marcar todos os jogadores, para conseguir atacar contra todos os jogadores. Você vai ter situações aí que você vai ter que arremessar a bola de fora, né? E isso é uma coisa que eu comecei a fazer, né? Arremessar de Exato. fora. Eu nunca fiz na minha carreira, né? Então comecei a arremessar de fora e a gente vai tentando evoluir, E vai caindo, nessa né? Vai parte. caindo. E vai caindo, às vezes ela cai, né? Não, isso é uma coisa interessante que você falou, porque
o 3 contra 3, o 3x3, ele tá revelando habilidades em jogadores que antes não eram trabalhadas, porque, assim, você vê o próprio Sandrão, né, da nossa pelada lá da PUC, quer dizer, ele é um cara que a característica dele se vê, pela maneira dele de jogar, que antigamente era muito limitado, e hoje ele ganhou muito mais recursos, né, graças à modalidade, porque em uma outra situação, dentro de um sistema, o jogo dele ele não conseguiria tanto espaço para poder produzir tantas coisas, né? Até pelo sistema tático, pelo jogo ser mais lento, né? Quer dizer, todas aquelas questões aí. E eu acho que o 3x3 tem esse potencial. Aconteceu comigo. Eu também era um cincão, assim. Você me conheceu, eu jogava dentro, você não tinha muitas habilidades, né? E foi o 3x3 que, assim, o basquete de rua, que, né, no início da minha carreira, que o 3x3 estava incluído, que me deu a possibilidade de provar mais opções de movimento, né? Tanto para atacar quanto para defender, driblar a bola, poder arremessar de fora. Quer Cara, dizer, na verdade, o jogo te obriga, né? O jogo te obriga a fazer certas coisas. Você não exato, pode se omitir, você tem que fazer. Né? O tempo é curto de posse de bola, você está livre para arremessar de fora, você não pode não arremessar. Né? Enquanto no 5 contra 5, muitas vezes, cara, as jogadas são feitas para aquele arremessador, para aquela situação, e você não tem que desenvolver aquela parte, não tem que arremessar. Né? Então, no 3 contra 3, várias situações são impostas a você, você tem que reagir e fazer, e você vai evoluindo, né? Isso que é legal exatamente. também. Uma coisa interessante do 3x3 assim, é a quantidade de vezes que você faz, você repete mesmo os movimentos. Eu acho que isso dá uma bagagem muito grande. Assim, eu sempre preferi jogar o 3 contra 3 quando eu ia pra pelada. Às vezes eu ia pro aterro do Flamengo, tem várias quadras lá, e tinha o 3 contra 3 e tinha a quadra inteira. Eu sempre preferia o 3 contra 3 porque eu sempre me sentia muito mais presente dentro do jogo, treinando mais, praticando mais os movimentos. Quer dizer, então, a minha evolução ela se deu graças ao 3 contra 3 ao 1 contra 1 também. Quer dizer, que são situações onde você tem mais possibilidade de errar mais, acertar mais, tentar mais. E isso é um fator importante para as pessoas que estão vendo, né? Para ter essa consciência de que o 3x3 te dá essa possibilidade de uma evolução muito mais rápida do que no 5 contra 5. Isso é um fato. Assim, aconteceu comigo, eu estou dizendo por experiência própria, que, assim, se você trabalhar numa escolinha, claro, ali com auxílio, sabe, treinando fundamentos relacionados com cada tipo de posição, enfim, você pode também alcançar essas habilidades, mas a verdade é que se você não tem essa estrutura, o 3 contra 3 te dá obrigatoriamente a necessidade de você desenvolver suas habilidades com mais velocidade pelo que você falou, né? Por essa necessidade, essa obrigação que você tem de jogar. Quer dizer, não dá para você se esconder, você tem que arremessar, você tem que jogar, porque o jogo te exige, te obriga, né, a fazer isso. É aquilo que a gente falou, né? Eu estava falando de tomada de decisões, né? Esse jogo, ele força você a tomar decisões constantemente. A bola está na sua mão constantemente. Você tem que tomar decisões defensivas, todas as posses, né? Todos os lances você tem que tomar diversas decisões. Isso, cara, vai te dando mais experiência, mais rodagem. Às vezes num jogo com 5 contra 5, cara, você vai, volta, não tocou na bola, né? Exatamente. No 3 contra 3 não tem essa. Você participa de uma partida, você vai participar assim, de forma intensa do jogo em várias situações o tempo inteiro. Você não tem momento de descanso parado olhando. Não tem, né? Você está o tempo todo fazendo ações e isso te força a evoluir, porque você está sendo exposto a mais situações de decisão, mais situações de reação, mais situações de jogadas, cara. Então, assim, é o que você falou, eu vejo 3 contra 3 uma possibilidade muito grande aí de, de ajudar atletas a se desenvolverem, né? Isso é fato. E outra, eu também considero muito mais divertido jogar 3 contra 3, porque isso, você participa, né? Muito mais efetivamente de tudo, né? Então você sente parte do jogo o tempo inteiro, é muito mais legal, cara. Assim, é o que você falou, você tem uma escolha, tá rolando um 5 contra 5 aqui, um 3 contra 3 ali, eu quero jogar o 3 contra 3. Apesar de eu Exatamente. ter feito a minha vida jogando basquete 5 contra 5, hoje eu olho assim, cara, é muito mais legal jogar o 3 contra 3. O Toca falou que não sabe, não quer mais jogar 5 contra 5, perdeu a graça para ele, já que é só jogar o Exatamente. 3 contra 5. Exatamente, cara. E eu vejo isso acontecendo. Todo mundo que a gente, pô, vem jogar, vem jogar. A pessoa começa a jogar aquilo, cara, isso aqui é muito melhor. Muito mais legal de jogar isso aqui, né? Então, quem se coloca nessa experiência de jogar o 3 contra 3, cara, se apaixona, né? Se apaixona porque o jogo te envolve, né, cara?
E outro ponto também assim, interessante de comentar é a forma como você participa muito do jogo, você também é muito cobrado por você mesmo dentro do jogo, porque você se vê em várias situações onde se você não tem as habilidades necessárias para definir, isso te cobra muito, né? Você vê que você tem aquela deficiência, você consegue perceber o quanto você é deficiente numa entrada, o quanto você é deficiente num arremesso, quer dizer, essas deficiências que normalmente todo jogador tem se tornam mais evidentes. Então, assim, você mesmo começa a se cobrar, isso aconteceu comigo. Então, eu comecei a me cobrar muito Uhum. mais nos meus treinamentos, consegui polir muito mais os meus treinamentos, comecei a descobrir exatamente quais eram as minhas deficiências dentro do jogo, graças ao 3x3, porque ele te dá essa visão maior sobre as qualidades que você tem como jogador e dentro do próprio jogo. Exatamente, é isso. Faz te evoluir, né, de forma forçada, né? Você sente que precisa, cara, isso aqui tá no meu jogo, estou precisando, porque o jogo, é a coisa que a gente falou, né? O jogo te obriga a fazer todas as ações. Você tem que fazer todas as ações, né? Todos os fundamentos, todas as situações. Você não pode se omitir, né? Então, ajuda muito a evoluir, né, cara? O individual também, né? Vamos seguir com as perguntas aí, já tá quase acabando, fica tranquilo. Tá tranquilo. Assim, cara, é uma pergunta que, assim, já começou muito sobre o 3x3, então praticamente você quase já respondeu, mas eu vou ser mais específico. Na sua opinião, existe a necessidade de você escolher um time, ou definir um time de acordo com um posicionamento, com referência ao basquete de quadra, por exemplo, um armador, um lateral, um pivô? Você acha que existe ainda essa necessidade de dividir um time com características específicas ou não? Não. Características de posição, não. Mas eu acho que tem características importantes para a formação de uma equipe, né? Como eu falei, eu acho que se você puder ter os quatro jogadores com bom arremesso, né? Com ótimo arremesso, melhor possível, né? Melhor dos mundos. Você tem que ter caras, você tem que ter jogadores altos que possam marcar os outros altos nessa necessidade, mas que também tenham a condição de, numa troca, marcar um cara mais rápido, né? Sem grandes dificuldades, né? Então, assim, eu entendo que você possa ter um jogador um pouco mais próximo aí do que você pensa de um armador, mas um cara que tenha um bom corte, um bom contra um, né? Um bom arremesso, uma boa leitura de jogo, né? Você pensa aí num do Sam Bullet, né? No time do Novi Sad, que é um cara, é o cérebro da equipe, né? Quando a coisa tá ruim, você bota a bola na mão dele, ele é o mais habilidoso, né? Então, se você consegue ter um do Sam Bullet no seu time, né? Seria aí um E o do ideal, né? Sambuca é interessante, né, cara? Porque o do Sambuca ele é um cara habilidoso, mas ele não é um cara tão rápido, né? Ele é um cara muito técnico, né? Você vê que os movimentos Sim, dele não são movimentos tão rápidos, são movimentos muito precisos, né? E é uma muito característica preciso. interessante, porque o 3x3 é muito rápido, no entanto, ele não é um jogador tão rápido, mas é muito técnico e consegue os espaços, assim. Eu fico vendo os jogos deles, assim, ele fazendo um folga em sexta, sabe? Eu fico assim, cara, como é que esse maluco deixa esse maluco fazer essa cesta, mano? Eu ficava assim, não, eu tenho que jogar com esse maluco, porque isso não pode ser verdade, mano. E realmente, assim, não querendo me gabar, mas, assim, o Cruyff também, poucas vezes eu caía com ele na defesa, mas eu vi ele jogando, eu defendi algumas vezes e realmente é uma questão de malandragem. Eu acho que ele é muito experiente, ele é muito malandro dentro do jogo e ele usa essa malandragem na hora de jogar e os caras realmente não tem esse tempo dele, não tem essa malícia e ele dá um passo curto, um passo longo, ele espera a porrada para jogar, quer dizer, ele usa malandragens que não estão necessariamente ligadas ao físico dele, sim com a experiência, aquela questão da experiência que a gente falou, e que são coisas que Uhum. você adquire realmente na quadra, assim, é como eu estou dizendo, não querendo me gabar, mas eu tive a oportunidade de defender ele e não existe essa dificuldade tão extrema, né? Existe muita malandragem, mas que se você pega jogadores aí que conhecem já o jogo dele, ele não consegue fazer muita coisa, porque essa questão da experiência é muito importante dentro do X3 e essa característica dele me impressionava de longe, e quando eu tive a oportunidade de ver de perto, eu tinha essa dúvida, né, de saber se realmente como é que era isso, porque o cara metia todas as bolas, assim, um Cara, arremesso muito
preciso, Ele é um ótimo arremessador, então isso ajuda muito ele a ter o corte, né? Ele corta bem com técnica, né? Como você falou, ele tem o tempo da velocidade, do parado, do cavalo falta sexta, né? Um cara muito inteligente, né, cara? Ele joga muito inteligente. Ele tá sempre atento às falhas da defesa, não falha só do cara que está marcando ele, né? As falhas do conjunto, né? É aquilo, cara, ele joga numa equipe juntos há muitos anos que eles jogam juntos, cara. Eles jogam, ele tem uma sintonia, um entrosamento, que a gente sabe que nessa modalidade é importante. Então, cara, a confiança que ele tem, né? Ele e os outros têm nele, né? A confiança da equipe um no outro, o entrosamento, saber onde o outro vai estar, saber que naquele momento ele vai resolver. Nesse tipo de situação a bola é nele, nesse tipo de situação a bola é no outro. Então, assim, eu acho que isso é a grande, né, vantagem dele é essa, né, cara? É toda a qualidade técnica que ele tem, inteligência, confiança na equipe dele, entrosamento, todo esse conjunto aí, cara, um cara dedicado, um cara que treina, um cara que está participando de todas as competições de alto nível desde o início da modalidade, o cara já foi multicampeão aí de World Tour, de campeão mundial, campeão europeu, já ganhou tudo. Né? E isso vai alimentando aquilo que a gente falou, né, cara, de confiança, 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 saber que ele é o melhor. Eu tenho certeza que ele olha na cabeça dele, e sabe, cara, eu sou o melhor jogador do mundo, há não sei quantos anos, né? Então isso faz muita diferença na hora de decidir as partidas, né? Decidir situações importantes. Ele falha pouco, bem menos do que os outros, né? Exatamente, exatamente. Fala tudo aí mesmo. É isso aí, cara. Assim, essa relação que eles têm, você falou uma coisa que, na minha opinião, é muito importante para um time, né? A questão de você ter jogadores que confiam no outro, né? Que respeitam o jogo do outro, que admiram, né? O jogo. Eu acho que na Sérvia acontece muito isso, né? Todos eles tiveram oportunidade, né, de definir grandes jogos e todos eles se sentiram confiantes na hora de passar para cada um deles, independente de quem fosse, para poder definir as gols. Acho que você vê que não existe essa questão. Eu já vi Sabat definindo um jogo, já vi o Tijani, né, definindo um jogo, Majstorovic. o Mastrovic, quer dizer, os cara realmente eles são conscientes da responsabilidade que todos eles têm diante de todos os jogos e confiam em todos eles, né, para poder definir também as bolas que forem necessárias, né? Eu acho que Cara, isso eu lembro de uma entrevista do Majstorovic, sei lá, uns 2, 3 anos atrás, ele falando, cara, perguntaram pra ele, né, disso, pô, estão ganhando tudo, como é que é isso aí? Cara, ele falou assim, cara, eu entro em quadra, né, eu sei que nós somos a melhor equipe do mundo, nós somos os melhores preparados, eu sei que eu tenho melhores jogadores aqui do meu lado, eu sei que eu tô pronto e eu sei que no final do jogo, num jogo difícil, quem tem mais chance de ganhar somos nós, né? E tá certo, cara. E é isso. E essa mentalidade deles e toda a experiência que ele tem, esse tratamento que eles têm, é que faz diferença, né? Isso faz diferença num jogo que é decidido tão próximo. Eles têm essa confiança grande, sabem jogar o jogo, e os vários jogos decididos por um ponto, por 2 pontos, né? Na maioria das vezes, eles que saem vencedores. é bom que a gente já entrou aqui num assunto, a gente respondeu uma pergunta e entrou num outro tema. Assim, está claro que o time da Sérvia, enfim, os caras são diferenciados por todos esses motivos aí que a gente já falou. Mas o que você. Assim, a gente considera que no tênis extremo a experiência conta muito. Assim, eu também considero isso uma coisa assim, fundamental para você ter um bom desempenho em competições. Assim, você precisa ter esse conjunto, né, esse convívio. Mas a gente viu, né, durante todo esse tempo que houveram times que bateram no offside, times consideravelmente jovens, né? Por exemplo, tivemos o próprio time da Polônia, que não são tão jovens assim, mas que, comparando com eles, não é tão antigo. Teve o time de Riga também, que surgiu também, começou a ganhar tudo do nada. Teve o time de Hamamatsu, por exemplo, eliminou no offside no World Tour Final de Abu Dhabi. Quer dizer, times que foram montados meio que, sabe, o Hamamatsu, por exemplo, era um time que foi montado praticamente em cima da hora. O último jogador foi escolhido assim, sabe, para completar. E eles conseguiram bater no offside com ele completo.
completo, sabe? Assim, aqui você dá esses efeitos, assim, você acha que isso está muito mais relacionado com a mentalidade que o Novo Sad estava naquele momento? Ou você acha que realmente a intensidade do atleta querer ganhar dá essa possibilidade de realmente virar essa estatística, né, tão desleal, né? Você pega uma equipe topo do mundo e botar uma equipe que foi montada agora sem tanta experiência e eles conseguirem ganhar. Assim. O que você acha a respeito disso? Cara, eu acho que assim, a gente tem que levar em consideração que, né, uma competição de 3 contra 3 ela é dura, né? São jogos duros, né? E assim, às vezes você passa, você sabe bem disso, né? Se você passa bem da fase de grupo, sem muito desgaste, às vezes você tá mais inteiro para jogar a fase de mata-mata, né? Então tem vários fatores que influenciam aí as partidas, né? E a gente, quando você tem uma equipe que domina assim há tantos anos, eles ficam com uma mira em cima deles, né? Eles têm ali né, todo mundo estuda eles, todo mundo olha para eles, todo mundo quer bater eles, né? Então a gente tem que levar em consideração que quando eles estão no topo do mundo, né, todo mundo está se preparando para ganhar de você, né? Enquanto eles estão olhando para todos e melhorando a si mesmo, as pessoas estão olhando para eles, estudando eles, né? Então isso também é um fator. Outro fator que eu acho que é importante é isso, cara. São muitos jogos, muita competição. O jogo é curto e muitas vezes decidido em uma bola ou outra. Né, cara, vai acontecer. A equipe sair invicta de todas as competições, nesse nível de 3 contra 3 de alto rendimento, com jogos tão próximos, cara, é muito difícil, né? Você sabe disso que é muito difícil, né? Às vezes, né, quantas competições que você já não começou mal a competição, né, mas conseguiu sobreviver à fase de grupos, no dia seguinte arrebenta e ganha, né? O jogo permite isso, né? E às vezes o jogo decidido numa bola, é um arremesso que não cai, é uma situação, né, que não funcionou aqui. Cara, vai acontecer, mas essa consistência que eles colocaram de vitórias, né? Eu acho que vai demorar muito tempo para a gente encontrar uma equipe que consiga manter essa consistência por tanto tempo, né? Conquistar tudo que eles conquistaram. Eu acho que a gente vai olhar para trás aí depois de uns anos e falar, cara, que é isso que eles fizeram, né? Porque, tudo bem, você pode ganhar deles um dia, né? E uma coisa que até vamos fazer uma comparação com o 5 contra 5. Se tivesse um sistema de playoffs, né? Como é no 5 contra 5, se tivesse uma melhor de 5, né? Cara, eu ia botar meu dinheiro neles todas as vezes, né? Porque você pode ganhar um jogo deles, você vai ganhar três numa melhor de cinco, complicado, né? Já fica mais difícil. Então, é um jogo que pela sua intensidade, pelo o tempo curto, proximidade de placar, cara, pode acontecer deles perderem num jogo duro, né? Mas no final das contas, ele vem mostrando uma consistência que vai ser difícil de bater, cara. Vai ser difícil de bater. Então, eu vejo isso. Eles têm mais possibilidade, todos os jogos eles estão com mais possibilidade de ganhar. Eu botei essa questão por quê? Porque eu tenho um pensamento a respeito disso, porque assim, é compreensível que um time que também tem uma experiência, né, bata o time de Novo Sad, por exemplo, Lubriana já ganhou de Novo Sad, vários outros times aí que já estavam também rodados, ganharam de Novo Sad, ou já ter também essa rodagem. O que me surpreendia eram times tão jovens, né, sem tanta experiência, porque se você for chamar por estatística, diminui muito, né, a possibilidade de realmente eles ganhar. E aí entra em questão o que fez esse time ganhar. Se foi realmente o acomodismo, né, o relaxamento da grande equipe por já estar naquela posição e tal, ou se realmente a intensidade de quem quer ganhar foi maior. E aí aborda um assunto que eu acho que no 3x3 é importante, que eu sempre procuro falar para a galera, que o 3x3 é um esporte que você precisa ter o coração a todo tempo. Não é só igual o basquete 5 contra 5, onde você, de repente, no playoff, assim, ou de repente no último quarto, né, você está naquela aflição. O 3x3 você precisa ter essa questão do coração do início até o final do jogo. Você precisa se doar ao máximo. Não dá para sair da quadra com energia, sabendo que você, sabe, não tem como. Assim, é impossível você conseguir realmente fazer uma grande partida se você não tiver essa ânsia, sabe, de ganhar, de vencer, de lutar, de batalhar por o jogo, que você vê em muitos jogos de 5 contra 5 jogadores que não têm esse desejo, sabe, assim, no 3 contra 3 isso é muito evidente, isso fica muito Uhum. claro e realmente determina o time que vai ganhar, o time que vai perder.
Assim, o outro time pode ser muito melhor, mas se o time não tiver essa intensidade, esse desejo dentro do coração, o outro time vai conseguir tirar uma vantagem muito considerável daquele outro time. Claro, que aí vem a questão de você ter técnica também para finalizar as bolas, todas essas coisas, mas fica muito notório a vontade que um time tem de ganhar e o outro não, sabe? Então, assim, é uma mensagem importante que a gente tem que mandar para a galera, que você precisa ter coração para jogar o 3x3 e você pode Uhum. sim ganhar de um time melhor do mundo se você tiver jogadores, claro, habilitados, né, qualificados para desenvolver as habilidades necessárias, mas que não necessariamente necessitam ser tão experientes. Mas se tiverem Uhum. coração, eles conseguem sim É, fazer grandes jogos. às vezes a disposição, né, supera muita coisa, né? Supera muita coisa, essa energia que você entrega no jogo. Mas é isso, é um jogo que você, comparando com 5 contra 5, você está sempre iniciando o quarto empatado, né? É isso. Você está no último Exatamente. período do jogo, é um jogo curto, e um jogo que você vê aí, cara, né? Pode chegar até 21, mas na maioria das vezes termina aí 16, 15, 17. Cara, são poucos pontos, né? Então cada ponto, cada cesta, cada defesa vale muito, né, cara? Vale muito. Não é um jogo quando você encontra 5, você entra no primeiro quarto, dá um vacilo aqui, perde uma bola ali, cara, você tem um jogo inteiro para recuperar. No 3 contra 3, cara, às vezes você buscar, cara, 4 pontos, 3, 4 pontos num jogo de alto nível é muito difícil, né? É muito difícil. Cada cesta é suada, né? É batalhada, né? Então assim, é isso que faz o jogo emocionante, né, cara? Isso que faz o jogo emocionante. Você está sempre em jogos próximos, emocionantes, e a disposição e a entrega dos atletas é muito grande, né, cara? E eu acho que eu vi uma entrevista no outro dia, né? As pessoas falando, cara, quem não quer ver, né, assistir, como você está assistindo um evento esportivo, um atleta que está dando tudo dele, né? Exatamente. E o 3 contra 3 obriga o cara a dar tudo dele, né? O que a gente estava falando mais Exatamente. cedo. Exatamente. Cara, para finalizar o nosso bate-papo de hoje, última perguntinha. É a pergunta clássica, eu sempre faço essa pergunta para todo mundo. Se você hoje tivesse que montar uma seleção de 3x3, mas com atletas da seleção de 5 contra 5, quais seriam os seus jogadores? Mas tem que ser atleta da seleção brasileira atual. Quais seriam os seus jogadores e por quê? A da seleção atual, Isso. cara, vamos ver aqui. Cara, assim, ó, eu vejo o Marquinhos é um cara muito interessante para esse jogo, um cara de mais de 2 metros de altura, chutador, versátil, bate para dentro, né? Acho que ele é bem interessante, cara. O Alex, né? É um monstro fisicamente, cara que sabe jogar o jogo, defensor intenso, né? Cara, eu gosto também, cara, né? Um cara que foi muito bem esse ano no NBB, o Jorginho, né? Que tá jogando no São Paulo, se eu não me engano. O cara foi o jogador mais eficiente do ano, um cara que pontua, pega rebote, dá assistência, né? Alto, né? Tem uma versatilidade grande, como a gente falou, né? É, cara, um outro cara que eu sempre falei que seria bom no 3 contra 3 é o Olivinha, cara. O Olivinha, cara, você imagina ele ali numa quadra de 3 contra 3, vai em todos os rebotes, todas as bolas, tem o chute dele, bate pra dentro e é brigador, é raçudo. Eu acho que um cara que iria muito bem. Eu já falei isso pra ele. Falei, cara, meu sonho é te ver jogando 3 contra 3. Eu acho que você ia arrebentar, né? Quem sabe um É dia ele não verdade. vem, né? Esse assunto já foi colocado em questão já, mano. Foi como se, não lembro com quem que eu falei, que ele também ia colocar o Olivinha, só que aí ele lembrou que era só os jogadores e tal, e ele também ficou meio inseguro assim. E eu falei, cara, o Olivinha é perfeito para 3 contra 3. Por mais que ele não seja tão rápido, né? Driblando a bola e de repente fazendo um contra um ali, mas ele tem um primeiro passo muito bom, ele mete bola, ele é muito raçudo, ele defende bem, ele bloqueia bem. Quer dizer, é um trunfo que um time tem, assim. Ele é um jogador muito Exatamente. versátil, por mais que ele não seja tão rápido, né? Porque é uma característica que normalmente você vê que tem uma certa deficiência, né, de cortar e tal, de repente fazer um jogo mais crossover, por exemplo, de repente não vai sair com tanta facilidade, mas é um cara que tem um primeiro passo muito bom, é um cara que é muito É, inteligente, dá passe muito exatamente. bem, quer dizer, ele é um cara completo, né?
é um jogador que ia contribuir muito, cara, num time de 3 contra 3, né? É um cara que tá aí no Com jogo certeza. contribuindo o tempo inteiro. Um cara incansável, um cara raçudo, um cara todos os rebotes, um cara que, né, tem todas essas características que a gente falou. Acho que ele encaixaria muito bem. Eu já falei isso pra ele, cara. Essas férias, últimas férias que tiveram, eu falei, cara, e aí, vamos lá bater uma bola com a gente na PUC? Não, vou lá um dia, vou lá um dia. Ele não foi. Mas eu tô fazendo uma pressão nele pra ele ir lá experimentar bater essa bola com a gente, né? Vamos ver se é um momento aí, de repente ele migra aí, mais quando ele estiver parando aí, migra e dá uma contribuição aí, cara, e participa também, né? Outro jogador também é o Diego, né, cara? O Diego, pra mim, também é um jogador Cara, que. é porque você falou de seleção, né? O Diego não tá na seleção, mas o Diego, cara, pra mim, né, assim, eu sou assim, suspeito pra falar, né, cara, porque a gente trouxe ele ali para a modalidade, né, insistindo bastante, né, porra, um salto que ele deu ali, ele jogo participando do Gigante 3 contra 3. Depois eu falei, cara, Diego, ele tava meio que fora do mercado de 5 contra 5. Eu falei, Diego, você tem que vir, cara. Você tem toda a característica para jogar isso aqui, cara. Você é um cara versátil, pega rebote, dá toco, marca bem. Cara, e aí, vamos lá, cara. Ele topou, gostou, ele ama o jogo de 3 contra 3, ele adora, cara. Ele até falou comigo hoje por um acaso, falou, cara, tô precisando de uma bola aí, você não tem não, né? Que ele tá querendo bater uma bola de 3 contra 3, fazer os treinos dele lá. E então assim, ele tem, cara, difícil. Ele é um cara que eu acho que, cara, a gente fica assim, cara, ele tá no alto nível aí de 3 contra 3 dele que ele entrou na modalidade, cara. Pra mim ele tá É né? verdade. É um dos melhores atletas 3 contra 3 que nós temos aí no país, cara. Então, assim, Mas o Diego, ele sempre jogou também nas quadras públicas, né? Assim, ele já era familiarizado com 3x3, porque eu lembro, ele ia para aterro, na própria Lagoa também às vezes acontecia, quer dizer, você vê que o fato de ter jogado antes também ajuda também a essa adaptação, né? pois é, o Carlinhos falando que ele não iniciou no Rio de Janeiro, jogou. Cara, eu não lembro dele jogando em outros locais antes, né? Mas ele foi pra quadra, ficou na quadra do 5 contra 5 depois é que ele veio pro 3 contra 3 de vez, né? De vez. Ele se destacou bastante, se destacou tanto que puxaram ele de volta pro NBB, né? É Então verdade. cara, tá Não, super bem no Botafogo, fez 2 ótimas temporadas, mas ele é um cara que, pra modalidade, ele vai muito bem, cara. Ele vai muito bem. A gente joguei com ele, né? Algumas temporadas 3 contra 3, ele ganhou vários jogos pra gente aí, cara, contribuindo de várias formas diferentes, né? Dentro da partida, pela versatilidade dele. eu também gosto muito do Gildo, aproveitar essa oportunidade aí para dar uma moral para ele, porque a gente joga um contra um aí feroz e é difícil, eu nunca consegui ganhar mais jogos que ele. Ele sempre ganha mais jogos do que eu, porque ele defende muito bem. Eu acho que é uma característica Uhum. assim que para mim é muito difícil dentro das minhas limitações, cortar ele, por exemplo, até mesmo em movimento, quer dizer, ele é muito, ele tem uma noção de espaço muito grande. É Ele tem uma longo, finta né? muito boa, tem uma finta de arremesso muito boa. Quer dizer, os braços dele, eu mesmo falo, né? Que vai lá no joelho, ele pega todas as botas, corta ele vai, pega por trás, pega pela frente, quer dizer, ele realmente fecha quase todos os espaços no ataque. Né? O Carlinhos tá falando que eu sou fraco, ele também não me ganha. Mas enfim, cara, assim, acho que a gente finaliza por aqui. Eu acho que foi muito bom o papo, cara. Assim, obrigado demais, particularmente, pessoalmente, porque foi muito engrandecedor todo o teu conhecimento, você poder compartilhar de tudo que você sabe do 3x3 e é muita coisa. Pode ter certeza que a partir de hoje, Leandro adquiriu conhecimentos que vão me ajudar aí na minha vida inteira, tanto dentro de uma questão do jogo, como uma questão também da organização, da nossa participação como atleta, no desenvolvimento da modalidade, enfim. Eu acho que foi muito completo esse bate-papo. Te agradeço de todo o coração aí por você se dispor do tempo mais uma vez para poder fazer isso acontecer. E, brother, conta comigo para o que você precisar. Sabe que você tem aqui um parceiro, um amigo que está disposto também a colaborar com o que eu puder para a gente desenvolver basquete aí pelo mundo afora. Demorou? Cara, eu que te agradeço aí o convite, cara. Você sabe, como eu falei no começo, cara, eu amo essa modalidade, adoro falar essa modalidade, adoro, né, divulgar o 3 contra 3, cara. Eu acredito muito nessa modalidade, eu vejo ela crescendo muito ainda, né? A gente vai ter muitas boas surpresas aí, né, de crescimento, né, para muita gente que não conhece.
Cara, você a sua história dentro da modalidade é sensacional, né? Você é o... Ih, então, cara, agradeço aí todo mundo. Mas é isso, cara.